Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, Ale? E aí, estamos de volta? Nossa, quanto tempo sem gravar, hein? Ave Maria, eu acho que uns 3, 4 meses, mas estamos aí com o podcast direto da Arca. 4 meses? Pra mais, acho que foi mais, acho que foi pra mais. mais. Você acredita que, assim, o último episódio, que na verdade vão ser 2 episódios tão grandes que ele ficou, que foi o encerramento da história da igreja. Ó, hoje é que dia? Dia 3 de março. 3 de março. A gente não passei os cortes pro Henry até hoje na produção. Você não passou? A gente gravou quando? Acho que em novembro. É isso aí, pessoal. Galera, então a partir da semana que vem teremos outra pessoa no lugar do Fagner, porque ele não tá editando. Não tô passando os cortes pro Henry, onde vai cortar. Faltam ainda 2 episódios do último. Na verdade, falta o último episódio inteiro que vai ter que virar 2. Tão grande que ele ficou. Muito bom. Já foi? Já foi? Ah, já não, foi. É o 20. 20 agora, tem o 20. Não esse é o 21, produção. Opa! Vixe, é o debate agora falando. entre nosso produtor musical, nosso produtor de vídeos e tudo mais, agora com o Fagner. Mas galera, voltando aí com vocês, o podcast direto da Arca. É 19, é 20, é 21, é 19, é 20, 21. Vai. Nós estamos em 2023, tá? Então, voltando o podcast direto da Arca, estamos, com temas muito legais aí pra vocês. Como é que posso dizer, né? Falamos de muitas coisas da história da igreja. Contamos a história inteira. Contamos a história inteira e vamos falar das aparições de Nossa Senhora. E o que nós não falamos? De aparições de Nossa Senhora. Não falamos. É verdade. Não A falamos. gente começou a contar a história da igreja quando, na verdade, a gente tava montando a pauta pra falar sobre as aparições de Nossa Senhora. No final das contas, gravamos 10 episódios sobre a história da igreja e não falamos das aparições de Nossa Senhora. E adivinha o que vai acontecer agora? O que a gente ia falar? Das aparições de Nossa Senhora. Demos início agora às aparições de Nossa Senhora. Foi bastante estudo de quase 2 horas. Brincadeira, gente. Estudamos bastante pra falar pra vocês. E já aproveitando o início do áudio e do vídeo que vocês vão ver no futuro, deixe pergunta pra nós. Podcast direto da Arca, @gmail.com. Também entra no Spotify, tá tudo lá pra vocês. Dá pra fazer pergunta no Spotify? Acho que dá pra fazer pergunta no Spotify. Então acho que dá. Se tiver como fazer pergunta... A gente habilitou lá os pools, acho que dá. Então façam pergunta lá pra nós, de qualquer episódio, capítulo que vocês queiram. No YouTube também, estamos à disposição de todos vocês, beleza? É isso aí. E você sabe que na nossa última gravação a gente comentou sobre aparições, mas eu acho que a gente fez as aparições, tipo, só dizendo as datas e que elas foram ocorrendo e mais ou menos os eventos históricos delas. E agora vai entrar de cabeça no que aconteceu na época certinhas. Será que vai? Vai! Vamos começar por qual? Pessoal, é o seguinte, aparições... Tem mais de 2.000 aparições documentadas. Sim, né? Documentadas. Pela igreja. O que a gente precisa primeiro é situar que aparição, você católico, você não é obrigado a acreditar em uma aparição mariana. Tá? Então, ou de um anjo, o que seja. Você não é obrigado, não é um dogma de fé. Você não vai ser considerado excomungado da igreja porque você não acreditou que Maria apareceu para uma pessoa ou para um grupo de pessoas num local numa determinada data. Então, as questões das aparições, muitas são bastante documentadas, outras são bem privadas, como essa que a gente vai contar hoje. Mas a igreja como um todo reconhece muitas das aparições. Como Maria aparece pelo mundo todo, em várias épocas, há muitas aparições, o Vaticano conclui da seguinte forma: cada bispado, ou seja, o bispo de cada região, ele tem autonomia para determinar se aquela aparição é de fato de Maria ou não. Ela é de fato uma manifestação de Maria. Então, se o bispo daquela região determinar, pronto, determinado, acabou. Já foi. Não precisa ir para o Vaticano necessariamente para se concluir, tá? Certo. Quando vai para o Vaticano, obviamente você atribui uma data, atribui uma veneração específica, então atribui um rito específico. Mas
não é tão necessário assim, pode passar pelo bispado e o bispo, se o bispo autorizar, ele reconhecer, está reconhecido. Bola, beleza, foi que foi. As que passaram pelo Vaticano mesmo são em torno de umas 16. Hoje, a gente está aqui em 2023, em torno de umas 16 aparições o Vaticano participou diretamente, né? Ele foi, investigou, olhou os documentos. Então, 16 dessas já foram autenticadas pelo Vaticano, dizendo, ok, o Vaticano também conclui que aquela aparição é de Maria de fato. E existe uma série de outras aparições em investigação até hoje. Tem aparições super antigas que continuam em investigação. Por exemplo, o Brasil tem 2 aparições que continuam em investigação do Vaticano. Então, a gente tem, aqui em Campinas, nós temos a Nossa Senhora das Lágrimas, Coroa das Lágrimas, 1920 e poucos, e é aqui em Campinas. Nós temos a Nossa Senhora de Simbres, que fica numa região chamada Pesqueiras, relativamente próximo de Recife, também ali na década de 20 e 30, bem na época do Lampião, inclusive. Então, essas aparições, elas ainda estão em verificação pelo próprio Vaticano. Em processo de análise. Análise, no caso? Análise, porque o Vaticano é muito cuidadoso. Por quê? O que acontece? Muitas das aparições, Maria profetiza. Então, é comum se esperar que as profecias se realizem para que aí você justifique aquela aparição. Ser concreto. Porque você fica... concreto. Além, obviamente, de uma série de milagres, documentação que precisa vir, testemunhas e afins. Tem outras aparições, que elas são mais... vamos dizer assim, famosas porque elas trazem revelações um tanto bombásticas. Por exemplo, a gente tem a revelação Nossa Senhora de Garabandal, na década de 60, na Espanha. É uma revelação que a igreja ainda investiga e são profecias famosas porque trazem, vamos dizer assim, questões muito bombásticas em relação à história da humanidade da igreja. Muito fortes, né? Muito forte. Então, a igreja acompanha, o Vaticano é mais cauteloso. Porque é importante, a gente vai falar na aparição de hoje, ter cautela. Não é sair acreditando em tudo que aparece. Calma aí, calma. Isso é ser meio tonto, né? Você sair acreditando em tudo. Mas meio inspirar, infantil. analisar, ver calma, se é isso mesmo. Vamos ver com calma. Então, a cautela que a igreja tem, que os padres têm, que os bispos têm, e isso vem da prudência. Isso é uma virtude. Então, não é você negar acima de qualquer prova, não é. Até que as provas de fato apareçam, a gente precisa ter um pouco de cautela. Ou bastante cautela, e canja de galinha não faz mal para ninguém. Né? Então, gosto. E canja de galinha. Eu não gosto de canja de galinha. Não gosto de galinha? Não gosto. Ai, mas é tão bom, cara. Eu não gosto de arroz boiando em água. Então, essas sopinhas que vão arroz, tipo canja de galinha, esquece. E galinha cozida na sopa também não rola pra mim. Ah, mas aquela galinha... Não rola. Gente, voltando ao assunto... frito. Mas frango... Mas então... Vamos falar da aparição. Mas que o frango produção, é bom, roda a vinheta. Seguinte, vamos falar de... A aparição que a gente vai falar hoje é de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Século XVI, ano 1531, final do ano de 1531, estamos ali em dezembro. Uhum. A gente vai falar dessa aparição que é Guadalupe. Creio que mais exato que o que eu estou vendo aqui, no dia 12, né? 12 de dezembro, uma data muito especial, padroeira da Nossa Senhora de Guadalupe. Isso aí. Muito famoso. O brasileiro, ele venera pouco, eu acho, Nossa Senhora de Guadalupe quando a gente compara com os outros países da América Latina. Até mesmo nos Estados Unidos, nas regiões, porque os Estados Unidos tem muito migrante. Mas será que é porque é pouco reconhecida assim? Ou é a história dela? Aí, não sei, Ale, eu vou supor. Eu acho que eles centralizam muito um exemplo. Não sei se eu vou falar alguma coisa de errado, mas Nossa Senhora da Aparecida é um exemplo, né? Sim. Vemos muito ela e esquecemos um pouquinho, deixamos um pouquinho mais distante as outras santas. Mas é exatamente isso. O Brasil tem 2 aparições de imagem e não de Nossa Senhora em corpo, vamos dizer assim. Nós temos 2 aparições de imagem que elas tomam conta da veneração brasileira. Nós temos Aparecida. Sim. E nós temos Nazaré.
Então, tanto Nazaré, a gente tem o Círio de Nazaré e tudo mais. Sim. Tanto Nazaré, o Círio de Nazaré ele arregimenta mais de 2 milhões de pessoas durante a procissão do Círio de Nazaré, aquela questão das cordas e tudo mais. Então é belíssimo. Então, do norte e nordeste do Brasil é dominado pelo Círio, a fama, né? Pelo Círio de Nazaré, por Nossa Senhora de Nazaré. Muito grande, né? Gigantesca. Em matéria de festa e concentração única de pessoas, eu suponho que ela seja maior que 12 de outubro na Aparecida do Norte. Suponho que seja. Não tenho esse número aqui, mas eu acho que de cabeça sim. Porque eu acho que o último número do Círio de Nazaré, 2022, foram mais de 3 milhões de pessoas. Isso porque estava saindo de uma pandemia, se a gente for pensar. Então é muito grande. E a gente tem a festa de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Em São Paulo. Então, nossa, acho que não tem uma igrejinha, capelinha que a gente entre nesse Brasil que uma pessoa não seja uma devota de Nossa Senhora Aparecida. Aproveitando, agora vem uma coisa aqui na cabeça. Acho que é por isso que Guadalupe não é tão famoso no Brasil. Exatamente. Similando agora as datas. Se você perceber, Nossa Senhora da Aparecida se comemoramos no dia 12. 12 de outubro. 12 de outubro. E Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. Tem alguma coisa a ver? Será essas não datas sei. assim ou assim? Tenho a menor ideia. Agora quem sabe quando não você tá... tenho a menor você ideia. falou, me veio na cabeça, mas por que o dia 12 tenho a menor ideia. foi bem relativo assim, né? Tenho a menor ideia. É tão interessante isso, porque no Brasil, por exemplo, existe um beato, que é um dos beatos da juventude, o mais recente, que é até um beato youtuber. Né? Da internet. Que é o Carlo Acutis. Né? A gente tocou. Acutis, nós tocamos lá na animação do grupo de jovens da Paróquia Nossa Santo Antônio de Carapicuíba. Isso. E eles têm relíquia de Carlo Acutis. Carlo Acutis é um beato italiano e que era muito, muito devoto de Nossa Senhora, né? Principalmente de Lourdes e Fátima, muito devoto, e ele caiu nas graças do brasileiro, né? Caiu completamente nas graças do brasileiro, tanto que, olha que interessante, a data da morte dele é 12 de outubro. 12 de outubro. Mas se celebra 13 de outubro. Isso que eu ia falar. Se reconhece, não se celebra, né? Como 13 de outubro, justamente por conta de Nossa Senhora, e também, se eu não estiver enganado, foi quando deu a morte cerebral. A morte cerebral. Mas você vê... Uma história muito legal dele. A gente acompanhamos... Mesmo porque o primeiro milagre dele foi no Brasil, em Mato Grosso. Enquanto o Fagner vai explicando um pouquinho sobre Nossa Senhora de Guadalupe, eu vou tentar achar o site aqui pra vocês e repasso aqui em áudio depois. E sobre Carlo Acutis, só um parênteses, a maior documentação que a gente tem hoje sobre milagres eucarísticos está no site dele. Sim. E até de aparições marianas também. E detalhe, galera, com fotos de testemunhos, né, várias coisas bacanas lá. Porque ele faleceu em 2005, então estamos falando de um beato youtuber, né? Vocês vão ter vídeo do Carlo Acutis aí por todo lado. E o Brasil tem uma veneração muito, muito profunda por ele. Então, falando de Guadalupe, eu acho que, assim... Claro que Nossa Senhora de Guadalupe é famosa no Brasil, sim. A gente celebra, comemora, no dia 12 de dezembro, isso tudo tem. Mas é menor, quando comparado com Nossa Senhora Aparecida, ou quando a gente vai para o Nordeste, comparado com Nossa Senhora de Nazaré. Mas falando de Guadalupe, aí vamos um pouquinho da história, né, Ale? Como é que acontece a história de Guadalupe, né? A gente está lá no século XVI, estamos no ano de 1531 ali. O que tinha acabado de acontecer, na verdade, em todo o território da América? O descobrimento da América praticamente tinha acabado de acontecer. Certo. Né? Desde Cristóvão Colombo, aí depois a gente tem Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500. Então fazem poucas décadas que tinha acontecido algo bem grande, né? Que os espanhóis haviam chegado na região com muita gente, né, com grandes embarcações. Porque a gente já estudou isso na história da igreja, aqui quando a gente falou, os espanhóis e os portugueses já estavam rodando essa região da América há muito tempo. Contamos isso num dos episódios, quando a gente fala de Portugal fazendo a escolha do Tratado de Tordesilhas, e Portugal já conhecia o Brasil, Espanha não conhecia. Então, quando eles foram dividir as terras além mar, Portugal pediu para que a divisão fosse um pouquinho à frente. Deixa eu ficar mais porque esse é um pouquinho à frente, justamente pegava o território do Brasil que os espanhóis ainda não conheciam. Mas falamos isso em outro episódio. Então, os espanhóis e portugueses haviam acabado de chegar, né, na região, acabado em termos de décadas, assim, né, obviamente, em volume, começando a colonização. Naquela região do México, especificamente, que é onde os espanhóis chegaram, porque os portugueses estavam mais para o Brasil, os espanhóis foram chegando ali e eles foram se deparando com outras culturas. Aí eu acho que vale um parêntese e uma curiosidade em relação às culturas indígenas, né? Porque essa região da América, a América toda, né? Se a gente pegar lá do Canadá até Ushuaia,
a gente vai ter se a gente vai olhar como civilização, os europeus já estavam, né, com pólvora, guerra, navio, roupa. Muito à frente de conflitos. Já tinha uma tecnologia, vamos chamar isso de tecnologia. Tá? Navio, armamento, roupa. O lado europeu já tinha desenvolvido muito isso, o lado asiático também. Só que quando a gente olha a América como um todo, né, eram indígenas. Os nossos índios viviam praticamente no modelo meio-idade da pedra, ou meio-idade do bronze, né, que seria ali por volta de 1500 anos antes de Cristo. Ainda assim, pouco desenvolvido na parte de vestimenta, também por conta do calor, né, obviamente. Então, se usava pouca roupa na região do Brasil, principalmente ali na linha do Equador, na América Central. Pouca vestimenta, na América do Norte mais, mas assim, não tinha tanta tecnologia em cima da vestimenta, era uma vestimenta ainda mais rudimentar, né? Muito mais coisas mais de animais, né? Peles de animais e tudo mais, ou arbustos trançados, não era costura, como já tinha na Europa em 1400, 1300, depois de Carlos Magno, já tinha costura. Tinha uma evolução a respeito de vestimentas, tinha costura, né? Você tinha combinação de tecidos, entendeu? Preparação de tecidos. O nosso lado indígena ainda era tudo muito rudimentar. Certo. Mesmo a parte de tecidos era muito rudimentar. E o próprio armamento. A gente não tinha desse lado da América, nós não tínhamos a pólvora. Você não tinha arma de fogo. Então, quando os espanhóis e os portugueses chegam pra cá, eles têm arma de fogo, eles têm canhão, cara. Eles têm canhão no navio. O nosso lado aqui nem navio tem. Tem jangada em barco, entendeu? E o naviozinho que cortava de um lugarzinho pro outro. Então, a realidade, cara, dos povos é muito diferente. Eu fico imaginando assim... muita gente espera alienígenas e não sei por que eles supõem que os alienígenas são mais tecnologicamente evoluídos que a gente. Não sei por que se supõe. Porque pode não ser, né? Mas eu já assisti aquele filme ET, era bem... sempre se acha isso, né? Primeiro contato. Então, eu acho que quando os indígenas tomaram contato com a população que chegou, né? Dos imigrantes que chegaram, novas, portugueses e espanhóis, olharam aqui, isso aqui é um navio, cara. Um navio vindo pelo mar. Sim, de fato, tem até uma cena famosa no Brasil sobre isso, dos indígenas vendo, os índios vendo o navio chegando, né, cara, uma caravela, enfim, sim, é estranhíssimo para eles, é uma tecnologia que eles não dominavam, assim, armamento, né, cara, o estilo da roupa. Certo. Obviamente, os índios não são tontos, então eles perceberam que ali tinha uma sofisticação naquilo que os imigrantes estavam usando. Sabiam que era algo novo e por outro lado, cara, os europeus, quando olham para os índios, imagina que ele vê, tipo, cara, uma sensação de ter voltado da pedra, ou idade do bronze, que eles olham e falam, cara, essa galera tá assim, nas cavernas praticamente, né? E muitos, de fato, moravam em cavernas, onde tem caverna, moravam em cavernas, mas a própria casa, cara, os europeus já estavam fazendo castelo com muralha de 5 metros que a gente falou de largura, né? Muitos dos nossos indígenas americanos também já estavam construindo pirâmide, mexendo com a pedra, composição de pirâmide, muralha. Mas, cara, não é no nível de um castelo com uma muralha, com um fosso, com ponte levadiça. Estamos falando de fato, cara, outra combinação tecnológica. É isso que a gente precisa supor. Então, esse primeiro contato entre eles foi um contato diferente. Não podemos esquecer que nós já contamos isso em todos os episódios, que quem financiava as navegações, tanto do lado espanhol quanto do lado português, era a Igreja Católica. E tudo que a igreja queria era evangelizar esses povos, porque ide e evangelizai todos os povos da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Brasil foi tão profícuo, ou seja, foi tão produtiva essa evangelização, que os jesuítas chegaram aqui e a maior base dos jesuítas era no Brasil. Ia chegando padres e mais padres e mais padres, porque os índios brasileiros, eles foram aceitando muito bem a evangelização. Por mais que na escola a gente aprenda uma coisa diferente, mas a documentação séria realmente mostra que os índios foram aceitando muito bem a evangelização. Muito bem. Tem até uma curiosidade. Era aptos a aprender. Sim. Tem até uma curiosidade em relação a isso, acho que depois a gente pode aprofundar mais, que se supõe assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ouviam muito falar, os índios já falavam
e já tinham uma aceitação muito mais fácil em relação a questões comportamentais, como, por exemplo, monogamia. Tipo, ter uma única mulher, ter um único marido, cuidar dos seus filhos, não roubar as coisas que são do teu vizinho, da tua tribo, não matar. Então, eles foram aceitando com mais facilidade. Porque até então, para eles eram normais, né, essas coisas acontecer, até ter o conhecimento do que é certo e o que é errado. Porque eles não tinham essa doutrinação que é certo e errado. Mas sabe o que é estranho, cara? Porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles falaram que foi bem fácil doutrinar os índios. E não foi porque foi na base da porrada, não. Parecia que os índios já tinham uma certa aceitação. Estavam esperando que mas isso tem um motivo e vamos falar disso em outro episódio. Esperando o Messias, né? O Messias vai chegar de algum lugar, cara, né? Engraçado, sabe por quê? Vou deixar aqui uma pimentinha pra gente contar em outro episódio. Bora. Que me ocorreu, hein? Que me ocorreu. Vou até marcar. Me ocorreu. Isso é bem curioso, que é o seguinte. Isso tem a ver com a história do Brasil. A gente precisa falar sobre a história do Brasil. Mas se supõe que São Tomé mesmo, ele andou por essas terras. Aqui? Em períodos bíblicos, lá na época dos apóstolos. Porque depois de Pentecostes, os apóstolos, cada um foi para um lado. Sim. Por exemplo, o São Tiago Maior foi para a região hispânica, que é a Espanha. E a gente já falou de São Tiago Matamoros aqui. Como a gente tem outros apóstolos indo para outras regiões evangelizar. E existe uma tradição que atribui que São Tomé veio para essa região da América e já trouxe começou a evangelizar. E sabe por que sabe isso? Porque existem documentos de portugueses que quando eles chegaram no Brasil, dos jesuítas, quando os jesuítas começaram a catequizar, os índios falavam que eles já tinham visto isso de um tal de Tomé. Então, isso é a mesma coisa que o Tomé falava, Então, essa história já estava na tradição. Mas isso vale para a gente falar sobre a história do Brasil em outro episódio com mais detalhes. Voltando a Guadalupe. Vamos lá. Isso também trouxe para você que está do outro lado aí do rádio, do seu fone de ouvido, um pouquinho de como a gente vai chegar na história de Guadalupe também. Porque os espanhóis chegaram no México. Exatamente. Quando os espanhóis chegaram no México, as tribos indígenas que moravam para aquela região da América Central até em direção aos Estados Unidos, a gente tem os famosos incas, maias e, na região do México, os astecas. Que todo mundo estudou lá na sexta série, fez um monte de maquete, copiou um monte de livrinho e agora copia da internet. Subir naquelas torres lá, pirâmides. Qual que é a situação com os astecas, cara? Os astecas, quando a gente está falando que tem que proteger a cultura, tinha um problema com a cultura do asteca. Qual era o problema? Eles eram muito bélicos, eles eram muito guerreiros e no final das contas eles eram muito assassinos dos escravos. Os astecas, como muitas das tribos indígenas, sempre colocaram as questões de sobrevivência vinculadas à mão dos deuses. Então, se o deus estiver nervoso, então a gente não vai pescar, então a colheita não vai dar mais nada. Então a gente precisa sempre oferecer sacrifícios e agradar nossos deuses. O problema é que os deuses astecas, na tradição deles, só aceitavam como a sacrifícios humanos. Nossa, isso eu tava vendo. Nossa, bicho. Nossa, era forte, hein? Era tão forte que as tribos astecas, elas dominavam as outras tribos das regiões e traziam milhares, no sentido literal, milhares de escravos para serem assassinados. E muitas daquelas pirâmides, elas são altares. Então as pessoas eram sacrificadas lá em cima. O sangue escorria. E a gente está falando de milhares. E eles tinham, de uma forma muito documentada, o jeito cruel do assassinato. Então eles tinham muitas formas de assassinato, mas muitas mesmo. Desde, por exemplo, eles tinham formas que, como eles acreditavam no coração como sendo algo muito sagrado, de retirar o coração da vítima com ela viva. Então, um segurava o braço, outra a perna, outra a cabeça, esticava, vinha o sacerdote, abria o peito com a pessoa viva e retirava o coração. Tipo Kanon no Mortal Kombat, tá ligado? Sim. No Fatality. Ave Maria, Jesus. Lembra do Kanon? Isso eu lembro. Sabe o Kanon era azteca? Não, assim, ficava segurando o coração.
Então, cara, os astecas tinham formas muito bizarras de assassinar as pessoas. Né? E o povo daquela região, pô, quem não estava vinculado ao, vamos chamar de sacerdote ali, quem eram os povos que iam ser dominados, viviam de medo extremo. Pode ser minha vez, né? Pode ser minha vez, cara. Pode ser minha vez. Ou não tinha uma virgem que conseguia ficar direito, porque, cara, vai sacrificar a virgem, era o idoso, era a criança. Mas eles não tinha idade, né? Cara, eles sacrificavam aos milhares. Quando tinha a festa de uma das deusas mãe dos astecas, eram 3, 4 mil pessoas assassinadas, assim, ó, num ritual constante de assassinato. Imagina isso, era um derramamento de sangue, imagina o cheiro que não ficava aquela região, assim, terrível. Quando os espanhóis chegaram e se defrontaram com os astecas, e começou a ter choque de cultura, de fato, os espanhóis arrasaram com aquela região, mas muitos dos povos dos arredores acolheram muito bem os espanhóis. Porque, cara, foi uma salvação. Trouxeram paz, né? Trouxeram paz, estabilizaram a região. Trouxeram paz. Ok, começaram a evangelizar o cristianismo, que esse era o objetivo da Igreja Católica, que financiou aquela navegação. Mas quando os espanhóis se defrontaram com os astecas, cara, os caras, você tem canibais no meio, entendeu? Eles tinham um lance de fazer a sopa com os restos, ou cozinhava a pessoa viva porque era um guerreiro, então ele queria absorver a força daquele guerreiro. Então, assim, a situação estava insustentável. Então, naquele momento... Tem uma parte que tinha deuses, né? Que eles faziam para aquele tal deus, né? Sim. Para aquele tal deus. Esse deus é o deus da morte, da carne. Precisamos agradar esse deus para trazer colheita para nós, né? Pagãos politeístas, muitos deuses. Então, quando os espanhóis dominaram aquela região, trouxe também paz para aquela região. E uma das partes mais famosas, que é onde ficava o templo de uma deusa-mãe dos astecas, os espanhóis derrubaram e construíram uma igreja para Nossa Senhora. Uhum. Em homenagem à Nossa Senhora. Não era Guadalupe, era homenagem à Nossa Senhora. E começou a evangelização dos índios ou dos indígenas daquela região, no caso, quase todos astecas. Né? As tribos ali eram astecas. Rola a história. Certo. Os índios começaram a ser catequizados e absorveram, melhor sobre absorveram muito bem a catequese, mesmo porque a anterior era assassina. Essa não. Esse é do bem. Esse é gente boa. E no final das contas, a gente sabe que receberam muito bem os padres e bispos e afins, porque pouquíssimas igrejas foram destruídas também. Os indígenas acolheram muito bem. Eles tiveram que ser catequizados, claro. Então, no lugar do santuário daquela deusa-mãe, foi construída uma igreja para Nossa Senhora. Ok, e aí roda a história. E é aí aonde entra o nosso indígena asteca, Juan Diego. E o mais engraçado que quando eu comecei a estudar sobre a Nossa Senhora de Guadalupe e tudo mais, é que ela poderia ter tido vários índios, né? Poderia ter escolhido vários, mas não, foi específico aquele. Ela tem os seus escolhidos. E aí, meu tio, por que ela escolheu? Na verdade, no diálogo, né, nas aparições, são 4 aparições, no diálogo entre Juan Diego e Nossa Senhora, ele pergunta isso pra ela, né? Ele fala, eu sou um burro de carga. Isso, e ele mesmo fala assim, eu tava te esperando, o jeito dele, a simplicidade dele, né? Eu sei que ia chegar, sabe? Ele já era fervoroso, porque né? Porque eu sou um burro de carga, eu não... Porque eu? Aí também. ela disse, eu tenho de fato muitos seguidores, mas eu escolhi você. Eu escolhi você, você é o cara. Aí vem, falando dos detalhes da aparição. Então o Juan Diego, cara, ele tá indo pra missa. Né? No sábado ele tá indo pra missa e ele tá no caminho indo pra missa. E o mais engraçado é o espanto, né? Mas eu acho que uma coisa que é legal é o seguinte, você vê, um indígena asteca, ele está indo para a missa. Então ele não foi catequizado pela Nossa Senhora nem depois. Ele já era catequizado, batizado, já estava na Igreja Católica, já admirava a igreja. E a história que com 50 anos que ele foi já, acho que batizado, sim, né? Porque quando ele encontra a Nossa Senhora, ele tem entre 55 e 65. Exatamente. E Nossa Senhora, quando aparece para ele, aparece na fisionomia de Nossa Senhora. Uma menina.
E por isso que ele sempre fala, minha menina, minha pequena. Não, e ela chama ele meu filhinho. Meu filhinho. Meu filhinho. A relação, é uma relação é muito da amistosa. hora, É uma relação de muito amor entre os dois. Muito carinho. Porque- Você está bem? Como é que você está? E aí vem já os esquemas das aparições de Nossa Senhora, né? Ela sempre aparece com a característica daquela região. Então ela aparece com a pele e com a fisionomia de uma índia asteca. Então ela aparece com essa fisionomia. E ela aparece falando no idioma asteca. Também isso. E ajudou a E ela comunicação. aparece com a roupa, o poncho, né? A tilma de uma asteca. Então... E vestes bonitas, E né? todas as aparições de Nossa Senhora vão ser assim. A gente vai falar na Metalha Milagrosa, vai ser desse jeito. A gente vai falar em La Salete, vai ser assim. Vai falar em Lourdes, vai ser assim. Vai ser em Fátima, vai ser assim. Ela aparece com a vestimenta daquele época. local, com o idioma daquele local e com a fisionomia das pessoas daquele local. Claro que a única coisa da fisionomia de Nossa Senhora que eles têm acesso muitas vezes é o rosto, as mãos e um pouquinho dos pés. Quando muito. Porque geralmente ela tá sempre vistosa, né? Sempre muito coberta. Coberta. Vestida. É. E sempre muito coberta. E dos pés à cabeça mesmo, né? Sempre. Todas as imagens aparentemente. Sempre. Você não tem cabelo de Nossa Senhora quando é só um pouquinho na frente, assim. É sempre coberto, sempre de véu, sempre completo. E aí essa aparição é bacana porque ela encontra com ele. Sim. A gente tem esse diálogo amistoso, materno entre os dois, né? De Nossa Senhora com o Juan Diego. E o que ela pede, ela diz, né? Eu sou a Mãe Santíssima, né? Ela diz, eu tenho muitos filhos, todos são meus filhos. E ela pede que seja construída uma igreja para que todos possam adorar ao Senhor Jesus e venerá-la. Então ela pede local de oração e fala para ele, vai e fala para o bispo. Pede para o bispo construir uma igreja aqui, nesse morro, né? E o engraçado é que ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar diretamente com o bispo? Como é que eu vou falar com o bispo? Eu vou chegar assim e falar, fulana de tal, sei lá, um exemplo, né, no dia de hoje. Nossa Senhora. Nossa Senhora pediu pra você construir... Eu fico imaginando a cena dele. É diferente das outras aparições, ela fala que é a Nossa Senhora. Porque, por exemplo, em Lourdes, demorou muito pra ela falar que era a Nossa Senhora. Sei lá, na 15ª aparição, quase. Fátima também demorou pra dizer que era a Nossa Senhora. E sabe qual é o mais engraçado de todas as histórias que a gente Que era Maria. Se ela tinha, vamos dizer... Ela poderia chegar no bispo diretamente e falar, olha, eu quero que você construa, Sim, claro. né? Quero que você... Mas aí não seria um milagre. Ela pegou uma pessoa humilde, simples de coração, né? Como vai acontecer em todas as aparições. E fala assim, vai lá e fala que eu tô pedindo pra que faça isso. Deus tem profundo amor pelos pobres. E quem é pra trazer algo pro povo, né? Pra população, desconfia. E aí, vamos lá. E o bispo, tipo... Aí ele falou, tudo bem, vamos lá. Minha menina, né? Vamos Sim. lá. Vou contar pro bispo. Como que eu vou fazer isso, né? Aí... Aí ele vai, né? Ela diz, você vai contar pro bispo, fala, diz que eu quero aqui uma igreja. E ele vai. E a prudência do homem santo, né? Desconfia. Ah, não é possível, não. É uma virtude, pô. Quem não foi? dá pra você acreditar. E o bispo fala, mas como assim? Não tô entendendo. Me conta mais detalhes. Me conta aí, uma mulher apareceu pra você? Não, foi... uma menina assim, assado? O bispo, não, eu preciso de uma prova aí, vamos lá. Não, pelo menos não, pergunta pra ela quem ela mais detalhes, deixa pra depois, né? Assim, claro, prudência, cara, calma. Se for, vai aparecer outras vezes e tudo bem. O Juan Diego volta e no outro dia... Volto com arrependido, com o rabinho entre as pernas, com as orelhas de Havana. E no outro dia, ela aparece de novo pra ele. E fala pra ele, falou com o bispo. E que eu falei, mas o bispo não acreditou. Não deu muita bola pra mim, não. Aí ela diz, não, você tem que insistir. Insiste com ele, né? Insista com o bispo, insista. E ele vai de novo insistir com o bispo. E a conversa dele sempre desse jeito. Minha menina, meu filhinho. Você está bem? Você está bem? O índio isso que é legal. Ele pergunta pra ela. Mas você está bem? Como é que tá? Você está legal? Aí, tipo... Acabei de você que eu sou... eu sou Maria. Como se eu tô bem? Não tô entendendo. E ela responde com o maior carinho, né? E ele tá indo em direção, né? Porque a igreja ficava na cidade do México. Então, e ela vai sempre respondendo com muito carinho pra ele. Então, essa humildade
cativo. Ou seja, já estava nos planos dos céus encontrar o Juan Diego. Sim. Isso é Tinha um imensa plano, humildade. né? Isso é imensa humildade, né, cara? A minha curiosidade maior é que em nenhum momento fala sobre, aparentemente, da onde eles estavam até a cidade do México parecia ser uma distância longa. Eu nem pesquisei a Eu distância. também não pesquisei. Eu Fica tentei aqui. pesquisar, procurei, não fala exatamente o percurso de distância, mas aparentemente, logo à frente a gente vai falar, Monte Tepiaque, né? é uma distância, Não olhei. uma distancinha. Não olhei. Mas isso é curioso. Enfim, mas ele foi andando, ele ia até a igreja. Tem que ver qual exatamente essa distância. Não sei não, Ale, não pesquisei. Então, eu tentei achar, pesquisei. Gente, se você tiver uma resposta aí em casa, dá uma pesquisada Mexicanos. também. Ajuda nós aí, porque... Mexicanos podem contar pra gente quem já foi na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e depois andou até a cidade do México, conta pra gente aí. A distância Não, aqui mas a gente dá risada, assim, mas é sério. Eu pesquisei bastante, não achei sobre a distância, tipo, quantos quilômetros ele andou pra chegar até a cidade do México. Aparentemente foi uma distância longa. Eu não sei. Não sei se é tão longo não, sabe por quê, Ale? Porque é o seguinte, ó, pega essa segunda aparição. Ela pede pra ele conversar com o bispo de novo. Ele vai e conversa com o bispo. O bispo desconfia outra vez e fala, traz alguma coisa aqui pra mim. Sim. Quando ele tá voltando, porque aí quando ele está voltando, ele encontra com ela de novo. No caminho de volta, ele encontra com ela, fala pra ela, ó, o bispo pediu alguma coisa. Ela falou assim, volta aqui amanhã Que eu vou te dar que eu vou te dar um sinal. E aí o que acontece? Quando ele chega, o tio dele tá doente. Que já estava num 7.400... Não é isso não, gente. Não pode ser. Não, vou voltando aqui. Quando ele volta, e o tio dele tá doente. Aí o que acontece? Como ele tem que cuidar do tio dele... Isso. Eita, estamos quebrando o estúdio, galera. Quebramos o estúdio. Quebramos tudo. O que acontece nessa parte? O tio dele, ele voltou no caminho, o tio dele já era uma pessoa doente, né? Sim. Já estava no... Não, o tio dele tava doente. Tava não doente. é que ele é uma pessoa doente. Não é. O tio dele estava doente, com uma febre muito alta. Que já estava nos momentos finais, pra falar a verdade, né? Diz a história. Na verdade, não se sabe, né? Assim, era uma febre É. e uma infecção. Ele supunha que sim. Tanto é que o que ele Isso. fez? Eu vou voltar e vou procurar o padre para dar uma extremoção. Cara, olha como ele era católico, né? Católico, com todos os sacramentos em dia. O tio, na fase terminal, ele se preocupa em procurar um padre para vir trazer a extremoção. Só que já é o outro dia. E ele havia marcado com a Nossa Senhora. De ir lá. E pra poder demorar um pouquinho, ele falou assim, mas como que eu vou fazer? Essa parte foi mais legal. Isso é incrível, porque assim, olha que interessante. Essa parte eu gostei dessa parte. Ele tinha que encontrar com a Nossa Senhora, só que o tio dele tá morrendo. Sim. Olha que é um homem humilde, né, cara? Preocupado com o outro. Preocupado com o outro. Né? Amai Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim, ele vai encontrar com a Nossa Senhora. Nossa Senhora, a gente tem que pensar assim, ele já ia encontrar com a Nossa Senhora. Ele já havia encontrado 2 dias. Ele pensou em salvar o outro. Então ele desvia a rota para não encontrar com a Nossa Senhora. Ele não queria encontrar com a Nossa Senhora. Mas assim, é porque ele ia se atrasar. E vai que o tio morre. Rapidinho aqui, antes de receber a extremunção. Aproveitando no canal aqui que eu tava lendo, o A12 da redação, aí diz essa parte seguinte. Ao mesmo tempo, o tio do índio ficou gravemente doente. Então, João Diego tentou evitar ainda mais a Virgem, porque ele não queria ser interrompido enquanto tentava ajudar seu familiar. Nesse contexto, dá um encontro mais bonito entre a Virgem e o índio. Sim, é a famosa frase que está lá até hoje na Basílica. Dando a volta no monte para não encontrar com a Virgem, a viu descer do monte na sua direção e disse: "O que acontece, meu filhinho mais pequeno? E aonde vais?" Aí na presença da Virgem, ele respeitou e explicou a difícil situação que estava passando. A Virgem escutou com muito cuidado tudo o que ele tinha para lhe dizer e no final respondeu uma frase que ficou muito famosa: "Que não se perturbe o seu rosto nem o seu coração. Não temas essa doença, nenhuma outra, não fiqueis aflito. Não estou aqui, que sou sua mãe. E sob o meu cuidado, não sou eu a fonte da sua alegria?" E a frase famosa que está lá até hoje é: "Não estou aqui, eu que sou a sua mãe?" Então por que você tá aflito, cara? Por que você tá preocupado? Eu tô aqui. Não se preocupa. E toda mãe parece que é médica, né? Toda mãe é médica. Toda mãe é médica, né? Eu tô aqui, não se preocupa, meu filhinho.
E essa frase é famosa, tá lá até hoje, tá escrita até hoje, né? Por que te preocupas? Eu estou aqui. Eu estou aqui, não precisa, agora seu Seu problema problema tá resolvido. Tá Seu resolvido. problema tá resolvido. Mas ele preocupado com o tio, né? Ele preocupado com o tio. E aí, ainda depois da conversa entre eles, e a Nossa Senhora fala pra ele, não, essa doença não é de morte. Ele já tá bem, né? Fala. Acalma ele como o que o toda seu mãe tio, faz. o que o seu tio tem não é uma doença de morte, ele já está bem. Mas era uma doença de morte. É que Nossa Senhora o curou. A gente vai saber depois, mais pra frente, que o tio vai contar que Nossa Senhora apareceu pra ele. Então Nossa Senhora aparece pra ele no quarto dele e o cura. Então a doença dele era de morte e Nossa Senhora o curou. E aí a gente tem a cena famosa, que é a cena que Nossa Senhora fala pra ele assim, você tem que levar a prova pro bispo. Sobe neste morro e colhe as flores que tem lá. Só que era inverno. Como, Nossa Senhora? Como eu vou subir lá nesse negócio? Não é como vão subir, não vai ter flor. Não vai ter flor. Pô, a gente tá em dezembro, é inverno no hemisfério norte e aquele morro, Não dá flor. ele não dá flor Não dá nenhuma. Ou não dava flor nenhuma. Até aquele momento. Só que ele não desconfiou. Como a Nossa Senhora falou, vai lá e pegue as flores que estão lá e leve pro bispo, o bispo vai entender, ele simplesmente subiu, já que ele não desconfiou, não perguntou nem nada, e quando ele chega lá, ele encontra rosas. E essas são rosas castelanhas. E essas rosas são rosas que elas são famosas na região de Guadalupe, que tem na Espanha. Ou seja, do outro lado. Sim, na Espanha tem uma região de Guadalupe. Então, essas rosas são famosas naquela região. Não ali. Não, porque a Espanha tá do outro lado do Atlântico. Então, Como você fala aquilo? não, ele nem sabia. Mas o bispo... Agora, ele como um índio e como todo indígena, Sabia que ali não daria. que conhece a natureza, ele sabe que aquela rosa não é dali. Tanto é que ele fala, eu não faço a mínima ideia que rosa é isso. Que rosa né? é isso? Que tipo de flor é essa? Ele pega as flores, ela fala, né? Coloca na sua tilma e enrola e leve pro bispo. Ele cata as flores, coloca, né? A tilma é tipo pra quem aí estiver nos ouvindo, é tipo um poncho. Essas roupas que os índios astecas usam. Capa, no caso? Porque é frio lá no inverno, né? Então só passa a cabeça, né? E ela é tipo uma capa, mas ele encaixa a cabeça. Então, essa é a tilma. Ou aiate, esse é um outro nome que eles também não, né? Eu falei iate, galera, já fui corrigido. É aiate, tá? E aí ele vai com essas rosas na roupa, e aí vem a cena do primeiro milagre. Quando ele chega para o bispo, tá o bispo, um intérprete, porque esse é um detalhe importante. O índio fala asteca. Mas O bispo não fala asteca. Aproveitando uma outra coisa, o gancho, deixaram ele muitas horas esperando pra falar com o bispo, né? Muitas horas esperando. Horas, ficaram curiosos. Mas o que você quer tanto falar com o bispo? Tô E ele esperando. E ele esperou. Quando ele chega na frente do bispo, ele abre a tilma. Quando ele abre a tilma, Não tem mais. as rosas que estavam ali, na verdade, viraram uma imagem. Viraram uma imagem. E aí é a Muito famosa lindas. imagem que tá no... Aí, pessoal, estamos voltando. Probleminhas técnicos. Acontece Acontece. e vamos que vamos. Vamos nessa. O seguinte. Onde Estamos paramos? falando do manto da... Do manto, Nossa Senhora. Vamos lá. Então, quando ele abriu a tilma na frente do bispo, que ele também esperou horas, como você contou, quando ele abriu o manto na frente do bispo, estava gravada a imagem de Nossa Senhora. E aí, estava Nossa Senhora gravada ali como uma índia asteca, vestida com a roupa de índia asteca, mas com um manto, né, nela, então, da cabeça aos pés, com estrela dos lados. E esse manto tem um monte de coisas envolvidas nele, porque o bispo acreditou imediatamente, porque eram para ter só flores, e a gente tinha uma gravura que o bispo percebeu que aquela gravura era impossível que o índio tivesse feito, ou que qualquer outra pessoa tivesse feito. Ainda mais feito à mão, né? Que é pelo jeito... E sem contar as flores, né? Que são diferentes. Lembra Exatamente. que a gente comentou antes, que era de outro lugar? As flores não são dali. Não são Aquelas dali. rosas não são dali. Então, quando o bispo olha, ele acredita imediatamente. O bispo acredita imediatamente, conclui que vai construir a capela da forma como a Nossa Senhora pediu, lá no morro, da forma como ela pediu, e ele guarda o manto na capela privada dele. Certo.
enquanto está sendo construída a capela que Nossa Senhora pediu. Quando a capela fica pronta, eles vão em procissão, as pessoas vão em procissão e é uma grande festa. Muitas pessoas, todos os indígenas ali daquela região e tudo mais. Tanto é que igual a gente tem os militares dando tiros de canhão ou de fuzil para celebrar alguma coisa, os índios estavam dando tiros de arco e flecha. Meu Deus do céu. E uma das flechas atravessou o pescoço de um índio e ele teria morrido. Teria morrido, mas ali, junto com a Nossa Senhora, levaram aos pés do manto, Nossa Senhora, tiraram a flecha e ele se curou e a ferida se fechou imediatamente. Isso tá também registrado como o primeiro milagre, vamos dizer assim, de saúde. Né? O segundo, porque o primeiro foi o do tio do Juan Diego. E o segundo foi esse do índio. Flechada do índio. Esse manto tem muitas coisas envolvidas nele, né? Muitas coisas. Tem muitos segredos, muitos milagres, muitos mistérios em volta. Porque já testaram esse manto muitas vezes. Porque o tecido do manto é muito rústico. É um monte de fibra vegetal, muito rústico. Não duraria 20 anos aquilo ali. Ou seja, estragaria rápido, Estragaria rápido. E ali no caso, cara, já tá durando 400 anos. Nada? Nenhum risco? Quase 500 nada. anos. Quase 500 anos. Quase 500 anos, nada. O tecido tá intacto. E o tecido, você fala, mas ele tá intacto porque ele tá protegido. Mas ele ficou 16 anos sem nenhuma proteção. Assim, no tempo? No Só tempo, lá pendurado, no caso? Que seria o tempo suficiente para ele começar a desintegrar, ele nem a tinta desbotou. Nada nele desbotou. Então, esse manto, ele tem várias coisas nele. Várias. Então, por exemplo, um cientista, prêmio Nobel em Química, já estudou esse manto e concluiu que a tinta não é de origem nem animal, nem vegetal, nem mineral. Não há uma substância na Terra que reproduza aquela tinta que está ali. E como que será que foi feito isso aí? Ninguém sabe. Pois é. Como ele disse, somente Deus poderia fazer. Meu Deus. Oh meu Deus. Ou seja, era para acontecer realmente esse milagre, para a Nossa Senhora aparecer naquele momento e fazer uma revolução, no caso, ou ministerial, né? Cara, um mistério. É um sinal catequético, né? Para que as pessoas crescem, para que as pessoas pudessem crer. Tem mais fé ali, mais fé. É um sinal catequético. Esses dias, né? Nós estamos no dia 3 de março, anteontem, ou há 3 dias atrás, se não estiver enganado, o evangelho do dia era Jesus dizendo para o povo, né? Eu não vou te dar mais sinal nenhum para vocês. Vocês estão querendo sinais, mas eu não darei nenhum sinal diferente do sinal que Jonas teve, ou que a rainha de Sabá teve. Porque você já tem todos os sinais. Esses índios não tinham todos os sinais. Faltava bastante. Então Deus autoriza, né? Permite esse milagre por Maria para que o povo cresça. Então, essa é a ideia. Esse manto ali, tem tanta coisa legal em cima dele, porque já derrubaram ácido nítrico nesse manto. E que não é um fez ácido nada? Nada. Foi na década de 70 agora. Fez nada no manto. Quer ver outra coisa? Colocaram o manto no microscópio e concluíram que a imagem, né, gravada nele, a tinta não toca o tecido. É como se a tinta levitasse. Flutuasse em cima do tecido. Ela não toca no tecido do manto. Então, isso também é uma outra coisa inacreditável. Quer ver outra coisa? A questão dos olhos. Lá vem. Esse eu vi que dava pra ver a cena que ficou fotografado nos olhos dela, né? Nos olhos de Nossa Senhora, quando você olha através de um microscópio, você vê a cena do bispo gravada nos olhos de Nossa Senhora, como nossos olhos, que reflete tudo que nós estamos vendo, pelo brilho, ali nos olhos de Nossa Senhora foi como uma fotografia, não é uma pintura, é como uma fotografia. Só lembrando uma coisa, galera, que é assim, Nossa Senhora não estava ali e corpo e alma. Mas ali era o manto. Era o manto dela e através do manto dela aconteceu um milagre dela tá vendo toda a cena e tirando a foto do que gravou. Como se os olhos dela gravaram a cena. Gravaram a cena. Você vê o intérprete, vê o bispo, vê a nave central da igreja. Exatamente. Vê o Juan Diego. Então todos eles estão na cena. Maravilhosa também, que aparece na imagem. Plena de detalhes. Dá pra ver completamente. Outras coisas em relação a esse manto. Olha que curioso. Nossa Senhora, ela está vestindo um manto, né, azul celeste, da cor do céu. E as estrelas estão gravadas no manto, de um lado e do outro. Certo. Então, de um lado, e os dois lados, quando você pega
a posição das constelações estelares, desculpa. Constelações estelares no dia, ou melhor dizendo, naquela noite. No dia que o manto foi gravado com a imagem de Nossa Senhora, é exatamente a forma da posição das estrelas que estão no manto dela. Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Seguindo a mesma direção? Cara, assim? como assim, ó, o desenho, por exemplo, da Ursa Maior, aí Sim. tá gravada a Ursa Maior, das Três Marias, o Cruzeiro do Sul, então ele tá nas posições exatas. Então não é Nossa Senhora como rainha da América do Norte, Ou não, seja, é Nossa Senhora é a rainha da América toda. De toda a América. Então isso é uma outra característica que tem nesse manto. Outro detalhe, cara, que me lembrei agora. Quando o Juan encontrou com a Nossa Senhora, ele ouviu uma música. Ele ouvia uma música. E aí, cara, você sabe que teve um músico muito famoso, um musicista muito famoso, que ele pegou os detalhes do manto, que tem os raios, né? Sim. E ele colocou como posições numa partitura de música. E saiu? E toca uma música mesmo. Tá no YouTube. Conte-me mais. Dá pra ouvir essa música. Ah, lá vai. Lá vai eu, gente. Enquanto eu te falo, eu falo. Música de Nossa Senhora de Guadalupe. Podem colocar aí. Cara, então os detalhes da partitura, certinho. O musicista, ele colocou exatamente como tá no manto. Com os raios, porque tem os raios, né? São os raios de sol na imagem. E dá uma música. Achou no YouTube aí? Vou achar agora. Aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é o hino. Deixa eu ver. Não é uma música Esse assim, aqui é um o hino, piano, né? como se fosse um piano. Ai, sai daí! Gente, eu tô na pré-história ainda. Você não consegue desligar isso, Ale? Pronto, no manto de Nossa Senhora. Aí, ó. Mais um minuto. Põe perto do microfone. Ai, tá arrepio. Parece as estrelas se conversando, né? É. Provavelmente essa era a música que ele ouvia na hora que encontrou Nossa Senhora. Você viu que ela colocou todos os detalhes. Todos os detalhes estão no manto. Impressionante, né? Então, esse manto, ele tem tanta coisa de detalhe nele, ele é tão rico de detalhes, tão rico, da imagem não tá encostada no tecido, do tecido não ter desintegrado até hoje, de ter uma música, né, gravada no próprio tecido, da cena onde o manto é apresentado, gravado nos olhos de Nossa Senhora, de ter caído ácido e não ter sido destruído, a tinta não desbota. A tinta não desbota, cara. São 500 anos. A minha roupa não dura. Um mês. Apesar que eu uso roupa desde quando eu tinha 18 anos de idade. Eu tenho 40. Mas, não vai durar 100 anos, entendeu, cara? 100 anos. Então, são tantas e tantas curiosidades que, na verdade, são maravilhas que nos fazem crer e louvar ainda mais a Deus. Porque Deus nos deixou esses sinais. Mesmo, sinais, né? Cara, Deus nos deixou esses sinais de catequese para que a gente cresce de verdade. Bendito é aquele que cresce sem ver. Mas, que maravilha, Deus sabe da nossa fraqueza, do quão incrédulo nós somos, Verdade. e Ele nos deixa um monte de sinais para que a gente possa ter mais fé. Aí vai o evangelho, como eu disse, de 3 dias atrás. Graças, que maravilha, e louvamos a Deus porque Ele não precisa falar pra gente, vocês já tiveram todos os sinais. Não, Ele vai deixando sinais pra gente até hoje. E é maravilhoso ser católico, porque imagina se a gente não é católico, a gente não tem essas maravilhas todas deixadas por Nossa Senhora, a gente não acreditaria em nada disso. Muita Que no caso de Guadalupe, especificamente, são muitas provas científicas em cima do manto de Nossa Senhora, que está lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Muito bom.
Muito bom. Muito legal essa história, né? Eu gostei. A hora que você falou, vamos falar dela primeiro. Nossa, eu comecei a pesquisar, indo atrás, indo mais a fundo. Todo mundo praticamente contou os detalhes, né? As mesmas coisas, assim, se for ver, né? Não muda muitas coisas. Mas o carinho que tem em todo o percurso, né? Os momentos, a cura do tio, de ter visto ela. Olha, veio uma mulher aqui, conversou comigo, me curou. E ela tava assim, assada. Ele falava, pô, meu tio, mas ela estava comigo, né? Ela tava comigo. Ela tava lá. E da mesma forma que o senhor falou, ela apareceu pra mim e apareceu pro senhor também. E eu estou curado, né? O tio fala. Muito bom, eu gostei demais. Muitas e muitas curas, né? A Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe é imensa, muito famosa. Os mexicanos e os latino-americanos como um todo têm uma devoção imensa por Nossa Senhora de Guadalupe. Os brasileiros também têm, mas como a gente disse, é um pouco menor do que nós temos por as aparições de Nossa Senhora aqui em São Paulo e também no Nordeste, lá em Nazaré, né? No Pará. Então, quando a gente olha, você vê essas maravilhas que Deus e que Nossa Senhora vai deixando pra gente, os sinais que Nossa Senhora vai deixando pra nossa conversão. Porque no final, o que ela pedia era que tivesse um local, ela chamava de minha casinha. Minha casinha. Que tem uma casinha. O bispo mora no palácio, mas eu queria uma casinha. Que era a forma como o Juan Diego falava, né? E o interessante é assim, de lá para cá são, sei lá, uns 40, 44 papas, mais ou menos, desde a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, e mais de 20 papas escreveram sobre Guadalupe. Escreveram. 130 anos depois, um dos papas, que se eu não estiver enganado é o Bento XIV, ele já concluiu que aquele manto era milagroso. Impossível de ser feito por mãos humanas, foi como ele escreveu. Milagroso, praticamente veio do céu. Dessa forma. E aí a gente tem vários papas falando sobre isso. O Juan Diego foi canonizado agora em 2002. Então, cara, teve pessoas dizendo que o Juan Diego nem existiu. Como assim? Tem muita documentação sobre ele, a Igreja Católica canonizou. Então, o canonizou. Então, assim, cara, documentação muito ampla sobre Nossa Senhora de Guadalupe, sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Quem tiver mais curiosidade pode pesquisar à vontade, porque tem muita matéria. Muita. Não tem como... Você digitou ali, eu digitei ali e apareceu várias devotos, coisas. Milagres aos milhões. Não vou nem dizer aos milhares, porque são 500 anos de história. E aí a gente vê, né? O que é importante, dá pra gente concluir o seguinte: a Igreja Católica não destrói as culturas. Ela evangeliza aquela cultura. Nós tínhamos os astecas que assassinavam em prol da deusa mãe. Sim. E assassinavam aos milhares. E aí chegam os evangelizadores católicos, convertem os índios e agora eles salvam pessoas através da mãe de Deus. Então, acho que isso fica pra gente de aprendizado aí bastante. É que vocês não estão vendo o óculosinho aparecendo. Bom, eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado na casa de vocês, através da telinha, através do rádio. Vocês tenham curtido, assim como eu curti, como o Fagner também curtiu. Muito. Aos meninos que estão aqui com a gente também, que conhecendo mais sobre a história. Eu fiquei muito emocionado mesmo com essa história. Sim. Tanto é que eu tô lembrando, se não me falha a memória, na paróquia São Pedro e São Paulo, em Carapicuíba, tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe na parede lá. Sim. Bem grandona. Uma história muito bacana. E já quero deixar pra vocês o seguinte: acompanhe nós. Terá muito mais história de outras aparições. A nossa próxima aparição provavelmente vai ser Nossa Senhora Medalha Milagrosa. Sim. Vamos ver, acho que é essa que a gente vai fazer. A aparição de Nossa Senhora em Paris, na Rue de Bac. Rue de Bac, em Paris. Bem ali, logo depois da Revolução Francesa. Vamos falar mais sobre isso. É isso então, gente. Ficamos por aqui. Valeu aí, pessoal. Grande abraço. E viva Nossa Senhora de Guadalupe. Viva Nossa Senhora de Guadalupe. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Nossa mãezinha, Nossa Senhora de Guadalupe, nos proteja hoje sempre, dando as suas bênçãos e as suas curas, né? É isso aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Até mais. Com Deus.